Boa noite, Isabelle. Isabelle. Bem, 19h24, iniciando aqui a aula de desenvolvimento de pessoas. Tenho a Isabelle aqui comigo, aguardando mais alguns alunos chegarem para iniciarmos aí um material novo. Isabelle, você me escuta? Isabelle? Boa noite, Isabelle. Você me escuta? Boa noite, Filó. Escuto sim. Ô, querida, tudo bem? Tudo e com você? Aguardando aí mais alguém chegar, né, Isabelle? Para a gente poder iniciar a nossa aula, né? Sim. A Priscila que estava falando que estava aguardando também. Mas ela estava aguardando e ela saiu, ela deve estar voltando. Isabelle, você esteve comigo a semana passada, né? Ou não? Sim, ó. Teve? Você esteve comigo, Sim. né? Isso. Ok. Priscila. Oi, Priscila. Oi, prof, boa noite. Tudo bem, querida? Tudo? Você esteve comigo a semana passada também, né? Sim. Tá. Aguardando aqui, né? Mais algumas pessoas aqui chegarem aí para a gente poder começar o nosso material. Vocês receberam o material, né? Sobre planejamento de carreira? Que eu enviei? Receberam, querido? Vou ver. Eu, Não, a eu mandou um print, mas não chegou nenhum slide nem nada. não chegou? Eu não enviei esse material? Bom, se enviou, Filó, pelo menos ela não mandou no grupo. Ela mandou um print dizendo do link da aula passada, que já estava disponível. Ai, meu Deus, agora eu fiquei em dúvida. Se eu encaminhar para ela agora, ela consegue colocar no grupo? Vou mandar mensagem para ela. Mas pode ser realmente que eu não... É tanta coisa acontecendo que... Camila, boa noite. Tudo bem? Camila?
Boa noite. É Camila Nascimento ou Camila Alice? Nascimento. Camila, você teve comigo, foi você que teve comigo semana passada? Na aula? É, Sim. não era a Camila Alice, não, né? Não, era eu. Porque aqui aparece para mim Camila, tem duas Camilas, né? Então eu fiquei em dúvida. Não, Sena, Nascimento Sena. Tá, ok. Muito bem. Vocês me ajudam aqui? Vocês lembram exatamente quem esteve comigo a aula passada? Além da Camila, o Francisco que entrou no final, a Isabelle e a Priscila? Se eu Vocês não me lembram? engano, tava a Jana. Oi? Se eu não me engano, tava a Janaína. A Janaína? Aquela outra menina, não sei se é Maiara, não lembro o nome dela, que trabalha junto com a Jana, sem ser a Bia. Mas quem que é essa Janaína? Não tenho ela aqui? Não tenho ela Aquela aqui. professora que trabalha na Tata. Então, mas aí ela não. É sim, mas eu não tenho ela aqui na minha relação. É Janaína o primeiro nome? Sim. Não tenho ela aqui, hein? Na minha relação. Ela e quem mais? Sim, trabalha naquela multinacional, né? Isso. E Tá. daí acho que eu não lembro o nome da outra que trabalha com ela. Uhum. Sei. Ok. Pessoal, o material é esse aqui, ó. Vocês querem que eu encaminhe já para a Larissa? Será que ela está plugada aí para poder enviar para vocês, pelo menos pelo celular? Eu acredito que está sim. Ela tá. Você está conseguindo falar com ela? Então, eu mandei mensagem, mas até agora não viu. Chegou, mas não visualizou ainda não. Tá, deixa. Tá, vocês me aguardem só um minutinho aqui, tá bem? Que eu já volto aqui com vocês. Só um minutinho que eu vou enviar o material, tá?
Pessoal, meninas, Oi. material Oi, enviado, tá? professora. Material enviadinho. Conseguiu falar com a Larissa? Ainda Não. não, professora. Não. Tá. Eu já enviei para ela. Priscila entrando. Priscila, boa noite, Priscila. Boa noite, professor. Eu caí aqui. Ah, Eu caí É, aqui. você Já estava e voltou. saiu, né? Então temos Aham. temos a Camila, a Isabelle e a Priscila. Priscila, você lembra quem estava conosco a semana passada, além de você, da Isabelle, do Francisco e da Camila Sena? Eu lembro que a senhora falou 5 pessoas. Então, Eu vou escutar o áudio de segunda-feira, porque a senhora falou, a senhora leu o é, nome das pessoas. exato. Aham, Daí eu falo para a senhora, tá. para a professora. É. Evelyn. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Evelyn. A Evelyn não estava, né? Quais são os nomes que a senhora tem, que a professora tem aí? Da semana passada, eu É. tenho a Camila, o Francisco, que chegou no final, mas eu considerei, a Isabelle e a Priscila. Não foi a Janaína? Gente, mas eu não tenho a Janaína aqui na minha listagem. Foi a Janaína? Ela sempre Eu tá, lembro que a Janaína. Jana tava, porque ela ainda. Ela estava falando da empresa dela, que a senhora estava perguntando. Não, Ela mas ela trabalha não com outra pessoa, né? na multinacional. Sim, mas na verdade nós conversamos muito nessa segunda-feira, né, sobre a empresa dela. Certo? É. Foi essa segunda, não sei se ela estava na aula anterior, mas eu me lembro que tinham 5 pessoas, está faltando alguém aqui. Bom, vamos lá então, vamos iniciar nossa aula aqui, pessoal? Pode ser? Querem esperar mais um pouquinho ou podemos iniciar? Pode iniciar, Eu professora. acho que Manda pode ver. iniciar. Em respeito a vocês, né? Olha só, então essa disciplina, nós não temos prova, né? Certo? Nós não temos essa prova bimestral agora, porque é uma disciplina interativa e a prova vai acontecer no segundo bimestre, certo? Certo. Mais alguém marcou prova semana que vem para vocês? Como é que vocês estão? Porque com vocês eu vou fazer na semana que vem a outra, né? Sim, professora. O Vandir, né, vai dar prova semana que vem. Não é, meninas? Isso, dia 22, né? Na quarta-feira. Sei. E mais alguém Por ou não? enquanto. Então, professora, na verdade, presencial, tipo assim, matérias que vai ter a prova seria a sua, a do Vandir e a do Vander, né? E o Vander é só aula amanhã para a gente saber. Entendi. Aham. Certo, entendi. Porque Ok. as outras duas, dia de terça e quinta, é interativa. Tá, então, então aí a minha disciplina não tem, certo? Certo. Minha disciplina não tem prova e a gente vai aí tocar a aula normal, tá? Mas a sua prova da outra matéria é semana que vem também, não é? Não. Dia Lembra? 27, cá. Vocês querem revisão, né? Tá bom. Vocês querem revisão, então a gente marcou para o pessoal da administração vai fazer a semana que vem.
mas vocês pediram revisão, então a gente na segunda faz revisão. E na outra, então, acontece a prova. Tá certo? Como é que tá o AVA? Estão fazendo os exercícios, pessoal? Como é que vocês estão? O meu eu fiz ontem. Foi ontem que foi. Ontem foi quarta. Não, eu fiz terça. Que era o dia da janela, né? Que não tem aula. Daí eu coloquei o que faltava em dia. E as demais que estão aqui comigo? Eu não faço, acho que desde o final de semana. Tá, mas pelo menos até o final de semana você fez? Fiz. Tá, ok. Fiz um bocadinho. Tá, então, aí a Janaína, ó, entrando aqui. Janaína Ferreira. Vamos ver agora se realmente ela estava aí, né? Mas eu acho que era ela, então, né, pessoal? Vamos ver lá. Janaína? Entrou e saiu. Por que vocês fazem isso comigo, hein? Vocês entram e saem? Oh, meu Deus. Não é, prof, é internet, professora. Cai. A minha caiu enquanto você saiu. É que eu saí e voltei, você não viu. Realmente. Na verdade, tá todo mundo online, né, pessoal? Então, a internet aí tem judiado bastante, não, é né? porque é uma merda mesmo. Quem que falou aí? A Priscila? Eu. Ai, tá bom. Vocês podem falar, assim, eu não posso, a professora não pode, né? Você sabe que eu tô bem, assim, admirada com essa quarentena, que a internet está funcionando melhor do que antes. Tô não bem, te... assim, sério, eu tô assim, eu tô, assim, é muito de Deus isso, a internet funcionar na quarentena, porque quando eu não tava na quarentena, eu tava tendo problemas. E não é você que está no celular? Sou eu mesma. Só aquele dia da chuva que eu não consegui, e um dia antes eu não consegui ter aula com o Vandir, que daí tava bem ruim, mas é que o meu celular ele prevê quando tá vindo a chuva e quando a chuva chegou. Entendi. Para funcionar melhor ou não, né? Oi, gente, boa noite. Opa, Janaína, tudo bem? Tudo bem, a senhora? A senhora vai bem também, Janaína. Janaína, você esteve comigo semana passada? Não. Não, né? Não, na quinta-feira não. Tá. Meninas, não é a Janaína. Priscila, você ouviu lá o áudio? Não, prof, é um áudio comprido, né? Tem que procurar. Eu tenho que sair da aula para ir lá procurar. Não se preocupe, eu também tenho áudio, eu ouço, depois eu vejo isso, tá bom? Não vou deixar essa tarefa para você, não, porque vocês já estão com bastante coisa aí para fazer, não é verdade? Bom, podemos. Então tá. A Larissa não respondeu, meninas. Não era lá. A Larissa esteve conosco ou não também? Não é a Larissa, não, né? A Larissa. Pronto, pode ser que seja ela sim. Ela sempre está com a gente. Na verdade, a aula de coaching ela está sempre com a gente, mas aqui a desenvolvimento de pessoas, eu também não sei dizer. Eu faço confusão com as disciplinas. Então, vamos lá, pessoal. Cuidem aí dos exercícios no AVA, por favor, tá? A gente também é cobrado por isso, né? A gente tem o controle aqui de quem entra, de quem não entra. Então, não percam prazos, né? Vocês têm aí aulas interativas e aí é possível, então, de repente, vocês fazerem essas atividades. Então, nós terminamos um material, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu já encaminhei para vocês desenvolvimento e gestão de carreira. Eu peço desculpas aí, né? Eu não tive tempo de olhar aqui agora no computador se eu encaminhei ou não. E, de qualquer forma, se a Larissa ver a mensagem, ela já encaminha aí de imediato para vocês no celular,
tá bom? De qualquer forma, a gente está começando aqui desenvolvimento e gestão de carreira. Eu estou acompanhando, né, o que o AVA traz. A única coisa é que eu providencio um outro material para vocês, para ficar mais fácil para estudar, tá? Mas tudo que consta lá, na verdade, eu faço constar nos meus slides, tá bom assim? Então, a gente... Opa, Anderson, primeira aulinha do Anderson, hein? Anderson, boa noite. Deve estar entrando aí. Então, vamos lá. Nossa, era o Francisco. É que ele não usa... Não, você está sempre comigo. Ai, que danado. Você entra com o Anderson aí, Francisco. Né, eu fui mexer aqui, acho que eu mexi sem querer no primeiro nome. Você não gosta de Francisco? Na verdade, não gosto não, mas é que eu mexi aqui sem querer na hora de entrada, aí eu sem querer apaguei. Ai, Francisco, é tão lindo. O Anderson é tão lindo, Francisco. A prof gosta, viu? Depois eu vou arrumando. Tá ótimo, então. Então, vamos lá, pessoal. Desenvolvimento e gestão de carreira, né? A grande maioria, principalmente dos jovens aí que buscam emprego hoje, quando eles buscam trabalho numa empresa, uma das perguntas é: vou crescer? Tenho condições de crescer nessa organização? Essa pergunta ela é sempre feita. E isso quer dizer o quê? Desenvolvimento e gestão de carreira. Tá? Quando a gente pergunta, eu vou crescer, eu tenho essa possibilidade, então isso é carreira, né? Só que para chegar nessa política aqui, nós já vimos várias outras que o RH cuida, é necessário que se tenha um RH um pouco mais organizado, um RH com um pouco mais de planejamento, tá? Se eu não tenho aí, se é uma empresa, por exemplo, que não faz investimento nas pessoas, não encaminha para curso, se é uma empresa que não tem aí critérios de salário, quer dizer, como é que ela vai desenvolver um plano de carreiras? Fica difícil. Então, para que haja esse plano de carreira, é necessário que hajam aí outras políticas, seleção, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Tudo. Então, o desenvolvimento de carreiras, o desenvolvimento de pessoas, nós já estudamos isso antes, treinar e desenvolver, que uma coisa é diferente da outra, mas aqui, de forma geral, o desenvolvimento de pessoas, ele vai além dos objetivos do treinamento, e ao interagir com o processo de gestão de carreiras, pode resultar na satisfação do colaborador e contribuir para o alcance das metas organizacionais. Então, o que está dito aqui é o seguinte, que quando a empresa ela tem essa possibilidade de ter um plano de carreira, isso mexe muito com a motivação dos colaboradores, tá? Isso é um dos pilares de retenção das organizações. Janaína, tua empresa tem, né? Tua empresa tem, Janaína? Sim. Hã? Sim, né? Alguma outra empresa aqui de vocês tem ou só da Janaína? Priscila, não?
Na minha, não. Não, Não, Isabelle não. Francisco tá brabo lá onde tá, né, Francisco? Né, Anderson? Vamos lá. Para estabelecer... Ah? Não, só tudo jóia, não tô bravo, não. Era outra que você... Era outra que você disse que o RH não escutava, bababá, ou é essa que você fala que o RH precisa melhorar? Não, é. Ah, então tá bom. Então tá bom. É essa. Então estou certa aqui. Vamos lá. Para se estabelecer um programa de desenvolvimento de carreira, é necessário integrá-lo com as políticas e estruturas de RH. É o que eu acabei de falar aqui. Eu não posso, por exemplo, atender uma empresa que não investe nas pessoas, que não tem uma política salarial e que queira implantar plano de carreira. Não posso. Porque a carreira está muito interligada aí com a questão salarial. Quando a gente fala em plano de carreira, quer dizer o quê? Que à medida em que você sobe de cargo, você vai ter outras responsabilidades e você vai ganhar melhor. Então, é isso que ele está falando aqui, tá? Então, ao planejar carreiras, os colaboradores precisam de informações da empresa, do planejamento, plano de carreira, entre outros. Então, funciona assim. Eu chego na organização, eu estou aí disputando uma vaga, e aí a empresa me fala do plano de carreira dela, ou eu pergunto, eu também posso perguntar. E à medida em que eu pergunto, o candidato pergunta, a empresa, ela vai deixar claro qual que é o planejamento de carreira dela. Tá? Ela vai explicar o planejamento de carreira dela. Então, ela vai dar todas essas informações. Porque, assim, a gente vai ver daqui a pouco, não é muito fácil trabalhar com isso. É bem trabalhoso aí ter um plano de carreira, tá? Bom, então, à medida em que a empresa tem, ela tem que dar essas informações para o colaborador, e cada área tem o seu plano de carreira, e até deixar claro como é que isso acontece na organização, tá? Bom, estratégias para o desenvolvimento de pessoas. Quais são os programas, né, que a organização ela pode oferecer? Programa de estágio, então é uma forma da pessoa ser admitida numa organização e depois entrar para esse plano de carreira, tá? É uma oportunidade que o estudante transpõe as teorias que aprende para as práticas profissionais. Então, ele entra, ele fica como estagiário por algum tempo e depois ele se for o caso, ele é efetivado. Um outro programa que a empresa tem é o programa de trainee, que tem o propósito de lapidar o recém-formado, preparando-o para assumir cargos de gerência e coordenação, tá? Então, deixa eu admitir a Isabela Narumi aqui. Então, eu tenho um exemplo na minha casa aqui com o meu filho mais velho, que entrou no programa de trainee da Johnson & Johnson, ficou 2 anos. Nesses 2 anos, ele passou por várias áreas, né? E depois de 2 anos, ele foi efetivado na área comercial. E hoje ele está aí nesse plano de carreira, está como gerente de uma área, né? Mudou aí, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, aí foi para Espírito Santo, voltou para o Rio. Então, assim, ele está nesse programa de carreira aí da empresa, tá? Mas a forma como ele foi admitido lá foi programa de trainee. O coaching, né, que a gente vai estar entrando especificamente agora na disciplina liderança, coaching e mentoring, né, ocorre quando um gerente ou uma pessoa capacitada para exercer esse papel fornece feedback de forma contínua para um colaborador.
Então, ele também pode crescer nessa carreira à medida em que ele tem um líder coach que realmente ajuda ele nesse processo, um mentoring. Né? Um mentor aconselha profissionalmente colaboradores que estão iniciando suas carreiras. Qual que é a diferença entre coaching e mentoring, né? O coaching, não o líder coaching, tá? O coaching aqui fora, ele são profissionais que atuam nesse sentido. Ele tem que ter uma formação, nós não temos essa formação aqui no Paraná, só nas grandes capitais. Ele tem que ter uma formação para poder aí trabalhar nessa área de coaching, né? O mentoring não. O mentoring pode ser aí, de repente, o gestor de vocês, né? Muitas vezes o pai e a mãe são mentoring dos filhos, os gestores são mentoring dos seus colaboradores. Existem guias espirituais nas igrejas, né? Que cada um aí, na crença de cada um, que também são mentoring. Então, são formas, né? São processos aí que acompanham os colaboradores no decorrer da vida, tá? Até aqui alguma pergunta? Como é que tá? Isabelle? Isabelle? Oi, professora. Não, quem entrou agora foi a Isabela Narumi, é isso? A Isabelle já estava, né, Isabelle? Sim. Isabela, você que entrou agora, Isabela Narumi? Isabela Narumi? Evelyn? Evelyn? Eu acho que esse pessoalzinho entra e depois sai de novo, né? Vamos lá. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar aqui, pessoal, desses slides? Alguém já passou por algum desses programas aqui de estágio ou trainee? Prof, coloca o slide para a gente ver. Ué, não está compartilhado? Não. Não, eu ia falar isso também. Eu achei que era só para mim. Compartilhou? Sim. Agora Para sim. mim ainda não. Ah, agora sim. O primeiro slides foi esse aqui, tá? O segundo foi esse aqui, né? Que eu falei aí que o RH tem que estar integrado aí com outras políticas. E nós estamos nesse terceiro, tudo bem? Agora estou compartilhado? Por que não me pediram antes, pessoal? Né? Compartilhou agora? Sim. Compartilhou, professora. Então tá, estágio, trainee, coaching, mentoring. Alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar aqui? Alguém já passou por algum programa de estágio ou trainee em algum lugar? Prof, eu trabalhei uma vez na Arezzo, eu acho que era 2012, 2013. Eles me levavam para Curitiba para fazer cursos com coaching. Eu não lembro o nome da mulher, era Fernanda alguma coisa. A bicha era uma senhora, mas a bicha era fera. Em relação a vendas, né, desenvolvimento, tudo. Ela era muito fera, eu gostava. E Vocês iam para lá para ter sessão de coaching com ela? Sim, que bacana. Era bem legal. Isso é bacana. Então, na verdade, devia ser um coaching de vendas aí, né? Não sei. Era venda, desenvolvimento. Aí, uma vez por mês, a Arezzo juntava todas as empresas via online, fazia uma central lá em São Paulo e transmitia para a gente via online no hotel da vida. Aí a gente pegava um hotel, separava uma sala e fazia uma reunião geral.
para também com um certo tipo de desenvolvimento para vendas. Então, essa coaching, né, Priscila? Essa coaching, na verdade, com certeza, ela tinha uma formação, né, no coaching, entendeu? Com certeza absoluta, senão não estaria atuando. Porque ela vendia o curso dela para coisa grande, sabe? Pessoas da moda, do coisa grande mesmo. Eu vou procurar o meu diploma, porque até diploma eu tenho. Que bacana, bacana. Fernanda alguma coisa. Bacana. Então, ela tinha uma formação. Nós temos vários institutos, Instituto Brasileiro de Coaching, você já deve ter ouvido falar, Associação Brasileira de Coaching, o ICI, são vários institutos aí que oferecem essa formação. Uma formação cara, tá? Mas a gente tem aqui em Londrina alguns coachings atuando. A única coisa é que precisa tomar cuidado com o tipo de profissional que se procura para fazer isso, né? Porque o coaching virou uma coisa muito comum, né? Todo mundo faz um curso, vai lá e se diz coaching. Então, é super complicado, precisa ter os devidos cuidados aí. Muito bem. Além da Priscila, mais alguém que tenha tido, que tenha passado por estágio ou trainee? Em Londrina nós temos poucas empresas que oferecem trainee, mas enfim. Muito bem. Tá, então, pulando, né? Tá. Então, as estratégias de desenvolvimento de pessoas e o processo de gestão de carreiras apresentam forte interação, principalmente pelo fato de ambos visarem o preenchimento dos cargos estratégicos da organização. Então, uma coisa está interagindo com a outra, né? Como é que eu vou aqui subir esses degraus e entrar nesse programa de carreira? Bom, à medida em que eu busco o meu desenvolvimento ou à medida em que a empresa também me oferece aí cursos e programas de desenvolvimento, tá? Então, fortemente aí inteiradas essas áreas. Muito bem, vamos em frente aqui. Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro. Além de traçar o caminho do desenvolvimento profissional, um plano de carreira, ele comunica e estabelece de forma clara as posições que compõem a trajetória da carreira, assim como sinaliza um momento ideal para que a mobilidade seja realizada. Então, tá. O que vocês entenderam desses slides? Vamos lá. O que vocês entenderam? Que o plano de carreira deixa claro para o funcionário onde ele pode chegar. Estabelece para ele um caminho e ele tem que seguir até chegar onde ele deseja, assim, se dizer. Ok. Não sei, pode ser um cargo de gestão. Por exemplo, lá na empresa, a gente tem colaborador que é contratado como trainee, aí passa, mas aí eles já entram com um plano de carreira. Depois de um ano passa para júnior, depois de um ano tem avaliação de novo, pode passar para pleno, e 1 ano e meio a 2 anos pode passar para sênior. Já está estabelecido o plano de carreira, Isso. né? Isso. Tá. E o que, além desse tempo de casa, o que mais é necessário para que ele avance nesse plano de carreira? Avaliação, né? A gente tem anual do gestor. O desenvolvimento dele dentro do avaliação do de desempenho, né? Isso. Ok. Então, a regra é essa. A avaliação de desempenho somado aí
com a questão do tempo de casa, né? É Janaína que está falando, né, Janaína? Isso, sim. Ok. Então, vamos lá. Quem que lê esse primeiro parágrafo para mim, por favor? Desenvolvimento e gestão de carreira. Os indivíduos são responsáveis por iniciar e gerenciar o próprio planejamento de carreira. Cabe ao indivíduo identificar seus conhecimentos. Só um pouquinho lá. Vocês concordam com isso aqui? É com o que a Janaína leu agora? Tem alguém, pessoal, com o microfone aberto aí? E aí interfere aqui. Todos fecharam, né? Vamos lá. Vocês concordam com isso aqui? Com o que a Janaína leu agora? O que vocês acham? O que vocês querem me falar disso? Eu concordo em partes, professora. Porque assim, eu acho que depende muito, sim. Fala, Camila. Oi? Desculpa, falhou. Vai lá. Então, eu concordo em partes, porque assim, muito depende do indivíduo mesmo, ele está motivado, ele buscar o desenvolvimento dele, melhorar o desempenho para poder subir, mas também tem empresas que não têm plano de carreira nenhum, então por mais que ele demonstre, por mais que ele faça, ele vai ficar ali, parado, entendeu? Então, acho que não depende só do indivíduo, acho que depende também da organização. Tá, mas de repente ele pode buscar outras organizações que tenham o planejamento de carreira, certo? Tá? Sim, certo. Porque... Sim, professora. Mas, assim, a maioria das organizações que tem planos de carreira, é bem difícil eles darem uma oportunidade para as pessoas, tipo assim, que não está no nível já elevado ali. Você está falando isso com conhecimento de causa? Como que é? Pelo que dá, tipo assim, pelo que você pode concluir da situação. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista em um lugar. Tá precisando daquilo que você, tipo, você sabe fazer aquilo, só não tem, vamos supor, experiência comprovada ali. Podemos se dizer. E, tipo assim, daí, eu não vou contratar porque não tem. Eles não tentam, pelo menos, tentar dar uma oportunidade. É muito difícil a empresa que queira dar oportunidade para a pessoa, pelo menos o prazo de experiência, para ver como que os conhecimentos que a pessoa tem, se vai servir ou não. Então, viu, Isabelle? Na verdade, a gente tem exemplos. É que assim, né? As empresas precisam se organizar muito ainda, né? No seu nível de gestão, tá? Nós temos empresas. Quando a empresa ela trabalha com planejamento de carreira, isso faz parte da cultura dela, isso faz parte da política, não tem nem o que discutir, tá? Então, por exemplo, a Janaína trouxe um exemplo lá da empresa dela, né? Júnior, pleno, sênior, que é uma questão do tempo de casa e também da avaliação de desempenho. Então, isso faz parte da cultura, isso faz parte da política, nem se discute, a não ser que o cara não tenha uma boa avaliação, que pode acontecer. Então, se você pega aí as empresas de médio ou grande porte, normalmente elas têm aí um programa de carreira, tá? Mas depende, nós também temos inúmeras outras organizações que não têm, né? Então, agora, a empresa que tem esta política, tá? É uma coisa que não se discute. Ela vai colocar lá quais são as regras, quais são os critérios para as pessoas buscarem mudar, subirem nessa carreira, nesse plano, e à medida em que elas atingem, elas vão ter essa oportunidade. Então, agora, a empresa lá que eu estou não dá oportunidade. Pode ser, né? Pode ser. Tem empresas aí que não dão mesmo, e isso acaba
desanimando, né? Principalmente vocês mais jovens aí. A gente sabe aí que para a geração mais jovem a rotina é algo que acaba entediando muito as pessoas, né? Então, pode ser que isso venha, né, até fazer com que você busque uma outra proposta, um outro trabalho no mercado, enfim. Ok, Isabela? Então, tem que, assim, a empresa que trabalha com isso nem se discute. Né? Só avisa ali o gestor que vai estar mudando a área, que vai entrar nesse plano de carreira. A própria empresa faz todo esse investimento aí. Agora, a gente tem empresas e empresas no mercado, né? Tem aquelas que não dão possibilidade mesmo. Então, por isso que eu falo que a seleção tem que ser de ambos os lados. Tem que ser da empresa para com o candidato e tem que ser do candidato para com a empresa. Claro que vocês estão buscando esse curso para melhorarem, para buscarem novos conhecimentos, novas práticas, novas experiências, para que vocês possam crescer no mercado e buscarem aí empresas melhores para se trabalhar, ou alguém de repente vai querer abrir o seu próprio negócio, enfim, não sei, né? Mas a gente também precisa tomar cuidado aí, né? A empresa que a gente escolhe para trabalhar, né? Porque a gente é responsável por isso. Ah, mas eu não tinha informações, então tem que buscar. Com gente que já trabalhou, tem que buscar no site da empresa, tem que buscar informações de alguma forma para saber que empresa é essa. Tá ok, Isabelle? Tá ok, pessoal? Ok? Sim, professora. Os indivíduos são responsáveis pela sua carreira? Sim, nós somos responsáveis. Isso aí é uma coisa que eu venho batendo na tecla já há algum tempo com vocês, tá? Ou tem alguém terceirizando a tua vida aí, né? Então, a empresa pode ser uma parceira? Com certeza. A empresa ela pode ser uma parceira bancando alguns cursos ou bancando parte da tua formação, tá? Mas independente da empresa bancar ou não, quem é responsável pela nossa carreira somos nós mesmos, tá? Isso é sem sombra de dúvida. E vou dizer uma coisa para vocês, o investimento, ele não para por aqui, ele é contínuo, né? Ele é contínuo. Eu acabei de receber aí meu diploma de mestre, né? Então, veja, a gente não para de investir na carreira. Por quê? Porque senão daqui a pouco a gente não tem mais mercado para coisa nenhuma. Então, e aí que, de repente, tem pessoas que têm uma condição mais confortável para investir, de repente tem pessoas que têm uma situação um pouco mais difícil, né, que vai ter que sacrificar alguma coisa para poder fazer esse investimento. Então, hoje, vocês estão investindo no curso superior, quer dizer, a hora que acabar isso, esse curso de graduação superior, o que mais, né? O que fazer, aonde buscar, o que desenvolver. Isso vai garantir alguma coisa? Não, não vai garantir, mas vai abrir portas no mercado de trabalho para nós. E estudar, pessoal, apesar de todo o sacrifício, apesar de todo o cansaço, estudar é muito bom, né? Eu, pelo menos, gosto muito de estudar, conhecer pessoas diferentes, fazer novas amizades e se encontrar com essas pessoas lá fora. E aí a gente aprende muito, né? Então, esse desenvolvimento de carreira é responsabilidade de cada um. Existem pessoas que estão em empresas que as empresas ajudam e muito. Isso, bacana. Mas a gente sabe que tem muitas empresas que não fazem isso. E daí, com todo o sacrifício, cada um de nós tem que fazer, tá? Tudo bem até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, cabe ao indivíduo, cabe a cada um de nós identificar os conhecimentos que a gente tem, as habilidades,
as capacidades, nós estamos falando em competências aqui, interesses, valores, e buscar informações sobre opção de carreira para estabelecer metas e desenvolver o plano de carreira, né? Então, o que cada um quer da sua vida? Onde que cada um quer estar daqui a 1 ano, 5, 10, para que vocês possam continuar o investimento de vocês. Eu não sei, mas, por exemplo, cada um de vocês buscou fazer esse curso de RH, por quê? Vamos lá. Vocês estão fazendo gestão de RH, por quê? Quero ouvir aí umas 2 contribuições. Eu estou com 7 pessoas aqui, vamos lá. Falem para mim. Alô? Bom, professora, no meu caso foi por conta que eu saí do ensino médio, né? E ainda não tinham muita noção do que fazer e tal, não estava algo definido. E fui pesquisar e achei interessante o curso e, assim, pelo que eu vi, gostei. Uhum. Pelo que eu li e tal, mesmo não trabalhando na área. E o que você quer a hora que você terminar esse curso? Você já pensou em que fazer? Em que investir? Sim. Então, professora, eu pensei, assim que terminasse, ou investir em uma pós ou fazer psicologia, né, para complementar. Ok. Uhum. E se você for fazer pós, você vai buscar pós na área de gestão de pessoas? Sim. Ok. Então, veja, isso aí você está começando a traçar metas para a tua vida, entendeu? Tá? Que seria uma carreira particular aí tua, né? Que você pode desenvolver isso dentro de uma organização, mas essa é uma carreira sua, né? Que você quer para a tua vida, entende, Isabela? Tá? Certo? Certo. Ok. Um outro exemplo aqui de quem está comigo. A Isabelle já deu a opinião dela. Vamos lá. Vamos lá? Estou esperando. Isabela Narumi, tá aí? Isabela? Oi? Você teve comigo a semana passada? Sim. Igual essa quinta-feira? Não. Quinta-feira passada. Aham. Teve? Sim. Tá ok. Obrigada, Isabela. Só queria confirmar isso. Evelyn, tá aí, Evelyn? Evelyn? Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo ali, além da Isabelle. Estou aqui aguardando. Porque está fazendo o curso de RH e o que quer fazer depois? Vamos, Sara, pode ser eu então, Francisco. Eu tinha 3 opções quando eu terminou o ensino médio. Eu queria fazer, minha primeira opção era engenharia civil, segunda opção gastronomia e por última opção RH. No entanto... 3 cursos diferentes um do outro, né? Isso. No entanto, eu queria fazer gastronomia, porque é uma área que eu domino muito, que eu gosto muito, eu queria muito aperfeiçoar. Mas, como eu fiz muito na pressa, não fiz nenhum vestibular nem nada, eu deixei ele para a segunda opção, que daí eu comecei a fazer curso de gestão empresarial durante o ensino médio. Daí envolveu a área de RH, uma parte assim, em rotinas administrativas, e eu me identifiquei muito, porque como eu já trabalhava em mercado, eu já podia ter uma visão, assim, noção de me relacionar com as pessoas
mas aí eu tinha que me aperfeiçoar mais fazendo uma faculdade. Que não adianta só fazer uma faculdade, mas eu tenho que exercer o papel. Não sei, vai até final do ano, mas com esse negócio aí eu quero, até ano que vem, exercer o cargo, sabe? Porque é uma coisa que eu gostei muito e eu quero poder exercer a função, ver como que eu vou sair no papel, como que eu, Francisco, vou me sair para mim sim poder investir numa pós. Porque o meu objetivo mesmo é ser gastrônomo. Nada a ver, né, professora? É uma função totalmente diferente de RH, né? Mas meu objetivo é assim, poder ter minha empresa, como eu já fiz gestão empresarial, quero aperfeiçoar, não quero ficar só numa coisa. Quero poder fazer curso de inglês. Estou vendo cada vez mais para mim trazer conhecimento futuramente para a empresa que eu quero eu mesmo abrir. Entendi. Mas empresa para lidar com o quê? Para trabalhar com o quê? Com pessoas. Principalmente com pessoas. Tá, mas e que segmento que você vai querer seguir? A princípio, eu não sei se eu vou seguir o princípio do RH, porque meu sonho mesmo é poder abrir um restaurante. Tá. Entendi. Entendeu? Sei que não é uma coisa fácil, mas o meu sonho mesmo é ter um restaurante. E eu sabendo um pouco sabendo lidar com o RH, eu vou saber lidar em distintas funções diferentes dentro do restaurante. Porque não vou querer só ficar naquilo, vai crescendo aos poucos. Porque eu vejo muitos chefes aí falando como que se começa, entendeu, professora? Aí eu quero trazer um pouco da minha visão do RH para dentro do restaurante futuramente, conforme ele for se expandindo. Não, legal, eu acho que as áreas se conversam, sim. A única coisa que eu acho que você vai ter que fazer o curso de gastronomia, né? Isso aí já tenho em mente que eu, até ano que vem, já quero fazer. Que a Unopar tem, a Unifil tem, né? Então, você vai ter que fazer aí o curso de gastronomia. Mas eu vou parar, porque eu fiz assim, tudo em cima da hora, tá, professor? Eu procurei em cima da hora, não procurei um vestibular nem nada. Para mim, ter uma renda também cabível ao meu bolso, né? Porque eu fiz tudo assim, muito precipitado. Não, ok, mas legal, Anderson. Acho que aí você também está falando um pouquinho da tua carreira, né? Você está fazendo gestão de pessoas, né? Mas você é um cara que gosta aí de trabalhar com a questão da alimentação. Então, fazer aí futuramente essa questão da gastronomia. E, na verdade, a gestão de pessoas com a gastronomia são áreas aí que se conversam, porque onde você estiver, você vai estar lidando com pessoas, né? Então, é isso, né? Eu acho que o que vocês estão trazendo aqui são exemplos, né, de carreiras. O que cada um quer para a tua vida, qual que é a motivação de cada um, aonde que cada um quer investir, né? Bem, bem bacana aí os exemplos, eu agradeço aí vocês, tá? Então, pessoal, é isso, né? É isso aí que a gente está falando, o que cabe a nós. E, de repente, o que cabe aos gestores dentro das organizações, né? Os gerentes, eles devem estimular os colaboradores oferecendo assistência contínua na forma de feedback do desempenho do indivíduo e tornando disponíveis informações sobre a empresa, cargo e sobre as oportunidades de carreira que possam ser de interesse. Nossa, parece um sonho, professora. Pois é, né? Porque o que a gente vê, não sei se foi Isabelle ou Isabela que trouxe aqui, né? Que está certo, que tem muitas empresas que não têm essa cultura de estimular para o plano de carreira, tá? Mas tem empresas que fazem isso. E essas empresas que têm aí o seu plano de carreira, né? Os gestores trabalham fortemente na estimulação aí dos colaboradores, tá? E eu, muitas vezes, como RH, que eu dentro das organizações, o quanto eu atendia colaboradores, e o quanto eu conversava, e o quanto eu atendia gerentes, e eu conversava, o quanto eu atendi pessoas que queriam ir embora, e eu estimulava,
ele queria ir embora, né? Então, se ele quer ir embora, né? Ele colaborou com a empresa até o momento, mas ele quer fazer ele tem um outro plano de carreira, então vamos lá, né? Então, ajudou a projetar a empresa ajudou a projetá-los. Então, assim, o quanto os gestores eles podem ajudar os seus colaboradores aí, estimulando, motivando e dando feedback, né? Bom, agora, então, eu quero que vocês olhem bem esses slides aqui, desenvolvimento e gestão de carreira, né? As empresas podem desenvolver trajetórias de carreira, as linhas de avanço dentro de uma empresa. Aqui, pessoal, é um exemplo de uma linha de carreira dentro do RH. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui comigo? Sim. Então, aqui, de repente, ele entra como assistente, ele pode ir para analista, júnior, pleno, sênior, coordenador de RH e gerente de RH, tá? E tem muitos que fazem aí um pouco dessa carreira. Eu trabalhei 30 anos dentro das organizações e por 15 anos, né, eu sempre fui assistente e analista. E aí, os últimos 15 anos, né, os primeiros 6, 7 anos como coordenadora e depois, então, eu fui para o cargo aí de gerente de RH, tá? Agora, é claro, né, pessoal, na minha época, vamos dizer, demandava mais tempo para o crescimento. Alguém pode falar, mas eu vou ter que esperar, sei lá, 5, 10 anos? Não, de repente, não, né? Hoje, as trajetórias, as linhas de carreira, é com menos tempo. Na minha época era com mais tempo, hoje é com menos tempo, né? Mas também não é assim, da noite para o dia. Às vezes os jovens são muito ansiosos, né? Querem um crescimento muito rápido, no estalar de dedos, e às vezes a coisa não funciona assim. Então, nem tão céus, nem tão terra, né? Nem como era antigamente, mas de repente também nem como cada um hoje quer que seja, no estalar de dedos, né? Tá bom? Então, aqui nós temos uma linha de carreira. Então, veja, assistente de RH, analista de RH, júnior, pleno, sênior, coordenador e gerente. Como será que a pessoa ela vai galgar essa linha de carreira até ter a possibilidade de vir a ser um gerente um dia? Não sei. Como que vocês acham que funciona? Quais são os critérios? Se nós estivéssemos em aula presencial, vocês iam montar uma linha de carreira baseado na empresa que vocês atuam, que vocês atuaram. Como nós estamos aqui online, então a gente vai tentar conversar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, quais são os critérios que vocês acham que a gente poderia colocar aqui para mudar de uma linha para outra? O que vocês acham? Me ajudem aqui. Entenderam o que eu falei? Não entendi não, professora. Eu fui admitida como assistente. Lembram lá que Quem falou comigo agora? Quem falou comigo agora? Foi a Jana. Ô, Jana, na tua empresa, você acabou de dizer que o critério era tempo de casa e avaliação de desempenho, lembra? Ele não passa do júnior para o pleno e para o sênior baseado no tempo de casa e na avaliação de desempenho? Sim. Então, é isso que eu estou perguntando aqui.
eu entrei, a empresa ela tem esta linha de carreira. Quais os critérios que a empresa vai adotar para alguém ir galgando esses degraus aqui, como eu estou mostrando para vocês? Quais os critérios que vocês acham que seria importante? Quais os critérios? Vamos lá, me ajudem aí a estabelecer alguns critérios, pessoal. Experiência na área. Normalmente eles pedem diploma. Então vamos lá. Experiência na área pode ser um critério. A empresa que vai definir os critérios que ela quiser, mas nós estamos pensando aqui em alguns critérios, tá? Então, a Janaína falou lá antes, tempo de casa. De repente, para mim passar de um degrau para o outro, eu preciso de ter um pouquinho. Então, por exemplo, para mim passar de assistente para analista, eu tenho que ter pelo menos, sei lá, 6 meses de casa ou 1 ano de casa. Tá? E experiência. Eu entro aqui com pouca experiência, mas para vir para o analista júnior, eu já teria que ter um pouco mais. Concordam comigo? Sim. Tá, então, vamos lá. Vamos lá, critérios. Tempo de casa, experiência na função, o que mais? Qualificação é a mesma coisa que experiência? Depende, o que você está chamando de qualificação? Talvez assim, por exemplo, para ser modelo, por exemplo, você precisa de ter um corpo qualificado para aquela coisa que ela quer que desfila, aquela roupa que ela quer que desfila. Ou, por exemplo, para pessoas, né, plus lá, que é tudo gordinho, tem que ser qualificada dessa forma. Tem que estar gordinha para poder colocar as roupas e desfilar. Se não for gordinha, não tem como ser contratada, não tem como. Mais ou menos gordinha, né, Priscila? Olha, eu não sei se eu vou te ajudar, mas, por exemplo, nós temos aqui o critério do tempo de casa, da experiência. Nós poderíamos colocar, por exemplo, essa qualificação que você falou, o nível de escolaridade. Né? Por exemplo, para eu contratar uma assistente de RH, ela tem que estar cursando psicologia, administração, RH e áreas afins. Entenderam? Não, ela tem que estar cursando o ensino superior, ela não precisa ter experiência que a empresa vai treinar ela, e é isso. Para ela vir para analista, então ela tem que ter terminado o curso dela em ensino superior, ela tem que ter no mínimo de 6 a 8 meses de casa, e ela já tem que ter a experiência em alguns processos do RH. Estão entendendo, pessoal? Sim. Para ela vir para pleno, além da formação superior, de repente ela teria que estar cursando uma pós-graduação, a nível de especialização ou MBA. Tá? Mas aqui ela já teria que ter, então, pelo menos 1 ano e meio de casa. Né? E além do curso superior e além da experiência, ela também teria que ter um outro curso aí na área de seleção, treinamento, seja lá o que for. Entenderam o que eu estou falando? A empresa ela precisa estabelecer critérios para poder proporcionar esse crescimento, para poder deixar claro a linha de carreira que ela tem. Entendeu? Para vir para o sênior, mais ainda. Ela já tem que ter ela já tem que ter aí cursos na área, ela já tem que dominar as políticas da área de RH,
ela tem que ter no mínimo 2 anos de empresa, entenderam? Então, os critérios que a empresa vai estabelecer, ela define. Mas não é assim, eu vou mudar dentro da linha de carreira da organização, eu vou mudar a hora que for possível. Não, pessoal, ela tem que cumprir alguns critérios, algumas exigências. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. A Janaína deu um exemplo aí na empresa dela do trainee lá. Júnior, pleno, sênior, e ela deu um exemplo lá, tempo de casa e avaliação de desempenho. Então, Priscila, você está onde mesmo? Você está numa clínica, né? Isso, no consultório odontológico. Mas lá você tem só você, não é? Você e mais uma? Eu entrei como auxiliar do doutor, aí só eu e ele, né? Na empresa. E aí começou a ficar muito corrido, muitos pacientes, aí eu tinha que dar conta de auxiliar ele, autoclavar as coisas, higienizar tudo e ser a secretária ao mesmo tempo. Aí chegou uma hora que eu não estava já mais dando conta. A gente contratou uma auxiliar para ficar com ele enquanto eu gerencio todo o restante. Tá ok. Legal. Então, de repente, esse é o plano de carreira lá da empresa por hora, entendeu? Não cresce mais do que isso. Não cresce mais do que isso. Então, mas é isso. É isso. De repente, você cresceu lá dentro, né? Sim. Então, sei lá, o dia que você decidir ir embora, a auxiliar dele vai ter essa condição que você teve ou não? Se ela estiver capacitada, sim. Qualquer um consegue se quiser, né? Mas o legal é que se eu sair de lá para uma empresa grande, tipo uma empresa que são vários doutores, aí eu consigo entrar como uma gerente administrativa de todo o ambiente, né? Então é isso. Você é que a linha de carreira é pequenininha, né? Não tem muita coisa, mas você conseguiu aí, está nesse cargo de gerente, não tem mais para onde ir agora. É o que você falou. Não sei a tua expectativa, a tua ambição, mas você está se preparando para, de repente, assumir outros cargos em outras empresas, né? Pode até ser do mesmo ramo, de repente você passa a atender mais pessoas, enfim. Então, é isso. Vamos lá ver. Ô, Anderson, onde que você está mesmo? Anderson. Estou no Atacadão, professora. O Atacadão. Lá tem plano de carreira? Tem, né? Tem, mas eles escolhem quem eles querem. O critério é esse, então, Anderson? Tipo assim, por mais que o colaborador dá o máximo de si, ele pega aquela pessoa do lado que não faz nada. Tipo assim, o critério deles é aquelas pessoas. O problema, professora, que quem dá oportunidade não é nem tanto a empresa, é o que o líder quer. O líder que encaminha para o gerente, e o gerente passa para o RH. Então, ou seja, o colaborador tem que puxar saco do líder. Mas então isso não é plano de carreira, né? Não podemos chamar isso plano de carreira, né? E não é, né? Mas o problema é que está tirando a oportunidade da pessoa que quer realmente um plano de carreira na sua vida. Mas é um plano de carreira que não é respeitado, porque não se respeita critérios, Sim, isso é verdade. Por exemplo, aquilo, né? Vamos pegar aqui. Lá entra como... Qual que é o menor cargo lá? Menor cargo é empacotador. Empacotador. Aí ele pode ir para onde? Vai para... vou falar minha trajetória. Eu comecei como empacotador, eu vou fazer 5 anos lá. Eu comecei como empacotador, depois eu fui para operador de caixa, depois eu fui para reposição de hortifruti, agora eu estou na reposição de loja. Tipo, tem um crescimento lá bom, mas não é...
Depende da pessoa, eu acho assim, independente do cargo que for baixo ou não, a pessoa tem que buscar um crescimento, porque o meu primeiro emprego foi ali. Então, para mim, Primeiro assim, vai para o caixa, depois para repositor? não, tipo assim, depende do seu, o que você quer também, o que você procura. Que nem eu comecei como empacotador porque foi, tipo assim, eu nunca tive uma experiência nenhuma. Tá Então, bom. meu primeiro emprego foi lá, eles ofereceram, ó, tem essa vaga aqui, tal e tal e tal. Você aceita? Eles perguntam, claro. Eu aceitei, daí eu Ok. fui tendo meu rendimento, daí chegaram em mim, conversaram comigo, você quer ir para operação de caixa? Falei, tudo ok, fui. Fiquei lá um tempo, daí surgiu muitas oportunidades, chamaram para atendimento, só que eu não quis. Ah, Daí me chamaram para reposição de hortifruti na loja, eu fui. Aí depois teve outro recrutamento e me chamaram para a operação de loja. Que uma vez para o quê? a reposição de loja. Porque meu Ah, supervisor uma vez tá. chegou e conversou comigo. Ele falou assim, ó, eu não quero você só numa função. Quero você tendo em busca do seu crescimento. Mas eu falei para ele, não, assim, eu quero crescimento. Eu quero Tá. poder passar por todos os setores até chegar numa área que eu mesmo possa me identificar. Porque, querendo Entendi. ou não, o trainee vai passar por isso. E lá Uhum. tem trainee, Sim, sabe? O sim. trainee passa por todos os setores. E, tipo Hum, assim, foi uma forma de aprendizado. Mas depois mudou a gestão, essas coisas. Foi mudando tudo, sabe, professora? Então, meio que caiu o sim, rendimento do gestor de entendi. RH Mas mudou também. eu achei que o operador de caixa ganhasse mais que o repositor. Ganha pouquinha coisa, pouca diferença. Que Ué, porque você saiu de uma função que você ganha mais para uma função que você ganha menos? Não, professora, empacotador ganha menos. É, né? Ah, então tá bom. Depende da Então empresa também, né? isso, ó. O Under. Oi? Depende da empresa também, professora. Vai de empresa. Tem que. É pesquisando, que é mais pouca coisa assim. Tem que ser uma coisa que está na faixa salarial, que nem eu comecei numa coisa baixa, e nem eles falam para mim. Você não pode, para uma função, ganhar menos, tem que ser um pouco a mais. Tipo, exemplo, o RH. Se eu ganhar mais, para que eles vão mudar eu? Eles vão deixar lá numa coisa que eles vão mudar para um cargo abaixo. Isso que eles falam para mim. E não Claro, pode, né, também, né? nem pode, né? Porque aí nem cargo abaixo, nem salário abaixo, que isso configura aí assédio moral, tá? E que nem eles já deixam bem claro na integração. Fala-se na integração, que a empresa dá bastante. Mas acho assim, professora, vai de cada empresa. Na integração já deixa uma coisa bem clara. Vai dependendo do seu desempenho, crescimento tem, você tem que fazer uma faculdade, mas eu acho assim, que nem eu estava falando para você aqui. Muitas pessoas aí dentro têm faculdade, mas é aquela coisa, não adianta eu ter uma faculdade e não estar qualificado ao ponto de vista dele. Mas eles avaliam seu desempenho. Mas o problema, isso que eu falei para você, às vezes a pessoa é empenhada, tem capacidade, mas o do lado pega a oportunidade da pessoa que está disposta a querer aprender. Tipo assim, eles procuram aquelas pessoas que sejam brutas com o próximo, só que não tá errado, né? Na verdade, existe um plano de carreira, né? Você até aqui nos deu exemplos, mas assim, parece-me que alguns líderes ali meio que interferem nesse plano e é estranho, né? Porque o RH não poderia permitir esse tipo de coisa e permite, né? Então, é um plano de carreira que não segue muito bem aqui essa linha que é colocada, né? Mas você também contribuiu aí com o exemplo, muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para vocês entenderem essa linha de carreira? Alguém quer dar mais algum exemplo? Vocês entenderam o que foi explicado aqui até agora? Sim, Filó. Sim, professor. Sim. Tá. Oi, tá bem. Como é que nós vamos fazer com o nosso tempo aqui? A gente pode dar um breakzinho de 5 minutos só? Pode sim, eu prefiro. Para mim poder trocar minha aguinha aqui, pode ser? 5 minutinhos a gente volta? Pode. Tá bom? Tá?
Até já. 5 minutos, hein? Até já.
Voltando. Tô aqui, Pro. Priscila, presente, né, Priscila? É? Janaína já voltou? Isabelle, Oi, eu tô aqui. Camila, Anderson, a Isabela saiu. Mas vamos lá. Tô aqui, Camila. Camila tá aí. Foi a Isabela que saiu. Isabela. Vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, tá? Até aqui, como é que tá para vocês? Querem me perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa a respeito do que nós conversamos até aqui? Você realmente ficou claro para vocês? Ou vocês querem aí perguntar alguma coisa? Onde você trabalha, Camila? No Silo da Moda, professora. Falando em Silo da Moda, e daí, voltou? Voltou, a gente está trabalhando lá. Quando que voltou? Voltou terça-feira. Entendi. Lá vocês têm plano de carreira? Não, que eu saiba. Não? Não. Entendi. Não dá nem como... Mas o que seria um plano de carreira lá dentro da... Você está onde? Na administração? Não, estou nas vendas. O que seria um plano de carreira nas vendas para vocês lá? Como é que poderia ser feito lá? Então, porque assim, são várias lojas, né? Eu sou vendedora e acima de mim é a minha VR, que é vendedora responsável. No caso, seria ela e depois, né, acima dela seria o gerente geral. Só tem esses 3 degraus, digamos assim, ali na área das lojas. E abaixo de você tem alguma outra função? Tem promotor, que seriam os repositores, né? Então, de repente, esse é um planozinho de carreira, né? Entrar como promotor, ir para a área de vendas, depois para o gerenciamento, né? Só teria que traçar uma linha aí e definir critérios para que haja aí o crescimento, não é verdade, Camila? Sim, mas lá não tem, né? Não tem, né? Não tem. O Cléger está lá ainda? Não, que eu saiba, não conheço ninguém com esse nome lá. Na distribuição, não? Não conheço. Foi um funcionário da Folha aí que acabou indo para lá depois. Lá tem muita... O turnover de lá não... alto? É muito alto, muito. E você atribui isso a quê, Camila? Eu tô lá faz 1 ano e meio. Já se passaram 4 gerentes gerais, eu já tive 3 VRs diferentes na minha loja, né, no enxoval, que é o setor que eu fico. Já teve 3 demissões de vendedoras, 3 trocas de vendedoras. Em 1 ano e meio, então. Você atribui essa rotatividade a quê? Há muitas coisas. Né? É que o pessoal, tipo assim, depois que você tá na empresa, você vê que tem umas coisas erradas, coisas que você não concorda, você acaba não querendo, né, permanecer naquilo. Aí o pessoal sai. Entendi. Ok. Às vezes os valores são muito diferentes, as pessoas... Isso, exato. Entendi, Camila, entendi. Muito bem, podemos avançar? Como é que vocês estão aí com o ânimo? Como é que estão aí com a motivação? Mais ou menos. Tá, nós vamos ver só mais 2 slides aqui, tá bom? Pode ser? Pode ser? Pode ser.
Então, muito bem. Tá aqui, então. Alguns de vocês trouxeram exemplos. Muito, muito bom. Vamos em frente aqui. Então, pessoal, olha, cada empresa desenvolve o seu plano de carreira de acordo com a sua configuração. Ou seja, a empresa que vai definir os critérios que ela quer adotar para que hajam essas linhas de carreira, tá? Tempo de casa, formação, experiência, avaliação de desempenho, como a Janaína trouxe o exemplo, ela pode estabelecer os critérios que ela quiser. A única coisa é que teria que seguir, né? Por exemplo, o Francisco, ele traz um exemplo aqui, que a empresa ela não toma esse cuidado. Então, aí, tudo que você coloca, tudo que você implanta na empresa, e você não segue a risca, né, pode implicar na confiabilidade da empresa, tá? Então, isso é muito sério, precisaria aí ter um cuidado maior, tá? Então, e ela pode agrupar cargos por campos de trabalho como? O que está dizendo aqui? Que a empresa ela pode ter uma linha de carreira no departamento administrativo e financeiro, ela pode ter uma outra linha de carreira no RH, ela pode ter uma outra linha de carreira no comercial, ela pode ter uma outra no marketing, tá? Ela pode, aliás, ela pode e ela deve criar a sua linha de carreira, né, de acordo com a área e com os cargos. Por exemplo, você pega a linha lá, você pega TI, né? Então, ele pode entrar como auxiliar, aí ele vai para operador, aí ele pode ir para programador, ele pode ir para analista, até chegar lá no cargo de gerente. Então, cada área, né, a empresa ela pode criar aí uma linha de carreira, tá? E quando ela tem essa linha de carreira, na contratação, ela pode mostrar para o colaborador, né, o que vai depender dela e o que vai depender aí do colaborador, para que ele possa crescer nessa linha de carreira. Bom, os colaboradores, olha as vantagens, né? Será que esse plano de carreira tem alguma desvantagem? Não, na minha ótica e dentro do que eu estudo, não. Ele só traz vantagens, né? Quais são as vantagens? O colaborador, ele é um pilar para o colaborador ficar mais tempo na organização. Porque a empresa que tem um plano de carreira e que cuida disso, né, é uma empresa séria. Então, assim, a tendência é que não haja tanta rotatividade. Né? As pessoas ficam mais motivadas, né? E, à medida em que ele está mais motivado, ele apresenta aí um desempenho superior. E nada diferente disso, tá? Então, plano de carreira é uma das políticas que faz com que o colaborador permaneça mais tempo dentro da empresa. As sucessões em cargos estratégicos ou de confiança, né, passam a ser realizadas de maneira muito mais racional, transparente e com base em critérios objetivos, ou seja, a empresa que tem essa política, né, e tem uma política aí de seriedade em relação a esse plano de carreira, o que acontece? Fica claro, né? Fica claro aí para todo mundo que está dentro da organização. Então, tem transparência, tem verdade, os critérios são objetivos, mas sem, né, fazer ali, por exemplo, dentro do que o Anderson colocou, que às vezes a empresa, ela acaba não seguindo a própria linha de carreira que ela implanta ali por questões de
às vezes proteger algumas pessoas em detrimento de outros, aí isso é muito complicado, viu? Então, só tem vantagem, nós não temos nenhuma desvantagem aí dessa política. Vocês entenderam por que para ter o plano de carreira precisa ter outras políticas implantadas na organização? O que vocês entenderam disso que a gente já falou aqui hoje? Vamos lá. Por que ela precisaria ter as outras políticas implantadas? O que vocês acham? Por que é tão importante assim? Me ajudem. Me ajudem aí, meus queridos, vamos lá. Uma empresa que está começando, uma empresa... por que ela não pode ter o plano de carreira sem que ela tenha outras políticas antes? Estamos todos aqui? Prof, daí, eu acho que daí, será que entra aquela questão do missão e visão? Também, né? Normalmente a empresa ela tem estabelecida a missão, visão e valores. É interessante. E independe do tamanho da empresa. Independe. Oi? De acordo com isso, aí é implantado os planos de carreira? Mas antes do plano de carreira, o que ela tem que ter? Outras políticas aí, outros subsistemas. O que ela tem que ter antes? O que você falou é importante, planejamento estratégico. Tá, o que mais? Não sei. Ajudem lá, meus queridos. Uma empresa que não tem plano de cargos e salários, ela pode ter o planejamento de carreira? Acho que não. Fica mais difícil para ter planejamento de carreira. Por quê? Em que sentido? Exatamente. Em que sentido? Porque o plano de carreira, se você pegar aquela linha de carreira que eu mostrei do RH, à medida em que vai galgando, o salário vai mudando, pessoal. Concordam comigo? As responsabilidades vão sendo outras e aquilo vai mudando. Então, assim... É meio que um incentivo, né? Porque o colaborador também ele não vai traçar um plano de carreira sem ter um salário envolvido. Porque o tapinha nas costas, ele funciona por quanto tempo, né? Parabéns, puxa, olha, você tem um trabalho ótimo, nossa, a gente gosta muito de você, você está trazendo resultado, tá? Você ouve isso uma vez, duas, você vai fazer, mas se eu estou tão ótimo assim, eu ganho o que com isso, né? Então, tem que estar atrelado cargos e salários, tá? E a proposta, você vai de pleno para... de júnior para pleno e sênior, mas junto com isso está atrelado aí a questão salarial. E está atrelado também a questão do treinamento e desenvolvimento, né? Essas pessoas têm que ter investimento na empresa. Assim, para mim dar um exemplo para vocês, para ajudá-los. Uma vez lá em consultoria com o Sebrae, uma rádio de Londrina, acho que eu não contei isso para vocês ainda, né? Uma rádio de Londrina, o gerente foi lá no Sebrae, ele queria uma consultoria, ele queria estabelecer lá salários diferentes para as pessoas, queria um plano de cargos e salários, tá? Então, eu sentei com o gerente, pedi para ele falar um pouquinho sobre a rádio para mim, enfim. E aí, conversando com esse gerente, pessoal, eles não tinham nada de RH, nem descrição e análise de cargos. Agora, como é que nós vamos montar um plano de cargo e salário
se ele não tinha nada a nível de RH, como é que eu ia estabelecer responsabilidades, salários, se não tem o básico do básico, o arroz com feijão? Né? Então, assim, não tem como. Às vezes, né, os empresários, plano de carga e salários, planejamento de carreira, uns nomes bonitos, plano de remuneração, uns nomes bonitos, né? Só que funciona muito bem naquelas empresas mais cuidadosas e que estão aí desenvolvendo as suas pessoas, né? E aí eu falei para ele, olha, não dá para dar continuidade, nós vamos ter que voltar atrás, fazer toda a descrição e análise de cargos e depois, então, mexer com essa questão salarial. E aí o cara não voltou mais, né? Foi uma consultoria aí de 2 horas, ele acabou não voltando mais, ele levou lá um modelo para fazer a descrição e análise, e ele acabou não voltando mais, tá? Não sei o que aconteceu. Mas vocês entendem, tá? A organização, ela tem que ter critérios, né? Ela tem que ter algumas coisas estabelecidas, né? Regras, procedimentos, senão não funciona. Então, é isso aqui que eu estou falando para vocês, né? Tá? E para a gente poder chegar aqui nessa questão de carreira, né? A gente teria aí que, na verdade, ter outras políticas implantadas, tá? Tudo bem esse exemplo que eu dei? Ajudou? 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 Sim. Ok, então. Ok, então. Sim, tá. Como é que vocês... O que vocês podem dizer que vocês aprenderam aqui comigo hoje? Vamos lá. O que vocês estão levando aí para a vida de vocês dentro do que a gente conversou até agora? Falem para mim. Traçar metas, planejamento de carreira. Ok, Janaína. E os demais? Priscila, Isabelle, Camille e Anderson. Vamos lá. A mesma coisa, professora. O que é a mesma coisa, Camila? Traçar metas, plano de carreira, que depende do indivíduo, né? Igual você estava explicando. A questão, né, do desenvolvimento na empresa. Basicamente isso. O quanto nós somos responsáveis pela nossa carreira, né? Isso. Ok. Até porque não adianta estar fazendo, vamos supor, tô fazendo um curso pensando no meu futuro e parar por aqui, né? Como você mesmo disse, tem que investir, tem que correr atrás. Isso. Porque senão não chega, pelo menos, a um objetivo que a gente queira, né? Sabe? E aí também, né? Porque as coisas, os conceitos vão mudando, os conhecimentos vão se modificando, as experiências. O que eu estudei lá atrás de psicologia, né? Há 30 anos atrás, algumas coisas já se modificaram hoje, né? Então, Sim, assim... muita coisa vai mudando, né? Oi? Muita coisa vai mudando, atualizando. Muita coisa. E olha, nós não temos nem noção do que vai acontecer a hora que essa pandemia acabar, viu? Nós não temos nem noção do que vai acontecer, tá? Muita coisa vai mudar. Não só na política, como na economia, como na questão de empregos, como na questão da educação, muita coisa vai mudar, porque não é pouca coisa, não, que nós estamos vivendo e o que está acontecendo com o mercado. Então, entendem? Então, a gente precisa ir se preparando. Oi? Uma maneira já começou, né, professora? Porque que nem tem um amigo meu hoje mesmo que ele mandou mensagem falando que a empresa demitiu todo mundo, todos os funcionários lá, e eles vão cumprir aviso que o dono está indo para Santa Catarina para cuidar das lojas de lá, mas as lojas de Londrina mesmo,
ele vendeu a franquia e fechou a que ele tinha. E vai acontecer muito isso, viu? Né? A gente já está começando a ver aí, apesar de todos os programas do governo, de incentivo e etc., a gente já está vendo aí muita coisa acontecer, muita empresa mandar as pessoas embora. E, sabe, eu estava assistindo o jornal local, famílias inteiras, a mulher perde o trabalho de um lado, o marido do outro, o filho do outro. Então, assim, coisas muito complicadas. A gente não sabe, né, o que vem pela frente. Então, aliado ao que nós estamos falando aqui, né, não para, né? O tempo não para, as coisas vão atualizando, nós estamos aí numa era digital e aonde, assim, essa questão de emprego hoje está muito diferente, a gente não fala em empregabilidade mais, a gente fala em contratabilidade. E será que nós estamos preparados, né? O que vem pela frente, quando eu digo nós, eu estou incluindo todos, né? Inclusive a prof aqui, né? Será que nós estamos preparados para o que vem depois de toda essa pandemia? Nós temos que pensar nisso. O quanto cada um vem buscando atualização, conhecimentos e pensando mesmo na tua carreira. A gente tem que pensar numa carreira para a vida da gente. Né? A gente só vai chegar lá na frente à medida em que hoje eu começar a estabelecer aí algumas estratégias, deixar mais claro aonde eu quero chegar, em quanto tempo, como que eu quero chegar, né? Porque senão, se a gente não estabelecer isso, né? Se a gente não tiver essas metas aí estabelecidas, chegar lá na frente vai ser muito mais difícil. Então, por isso que a gente incentiva tanto vocês a estudarem, a continuarem a buscar, não desanimarem, porque depende da gente, né? Depende de cada um de nós, né? Ok? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de parar aqui com vocês, né? E a gente dá aí continuidade a semana que vem, para a gente estar vendo outras coisas. Alguém mais quer colocar alguma coisa aqui? Não, prof. Tá tudo bem, Priscila? Tá sim. Anderson? Tá tudo já, professora. Tá bom. Então a gente pode finalizar e aí quinta-feira que vem eu aguardo os meus 5, 6, né, alunos que estão sempre comigo aqui, né? Sim, professora. O convite Até a próxima semana. Até. O convite é para todos. Aí, vamos ver se é 5 mesmo. Oi? Agora eu tenho chamada aí. Agora eu tenho 5. Não, quem saiu foi só a Isabela. A Isabelle está comigo, foi a Isabela. Não, mas tudo bem, legal. Eu tenho 5, 6 ou 7. Se eu tiver um, a gente vai ter aula. Não tem problema, não. Tá bom, queridos? Tá bem? Tá bem. Tá bom, professora. Figurinha. Boa noite. Para vocês, tá bom? Que vocês tenham aí um final de semana com todos os cuidados devidos, né? Para a gente poder aí transpor toda essa dificuldade, tá bom? Tá bom. Beijo, Beijo galera. grande. Até amanhã. Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, queridos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.